Olá a todas e todos. Tokousa, Sobona. Bem-vindos ao Congresso de Desenvolvimento Quântico. Espero que estejam todos bem, tranquilos, com saúde e muito amor fluindo em tudo. É uma grande alegria e uma honra ter sido convidado para gravar essa palestra aqui e me juntar a outros profissionais reconhecidos que trabalham com desenvolvimento quântico, com a evolução humana, a partir dessa perspectiva da visão quântica sobre a nossa vida aqui no universo este. Vamos explicar o que entendemos atualmente sobre o mundo quântico, o mundo microscópico, onde às vezes os elementos se comportam como partícula e às vezes como onda. E por que isso é importante para nós? O que determina o comportamento como onda ou como partícula? Qual o mistério que governa a posição daquele elétron e daquele fóton num determinado momento no tempo? E como é que esse conhecimento da física quântica pode nos ajudar a viver melhor? Como é que se integra o xamanismo com o pensamento quântico, a psicoterapia? É isso que nós vamos falar. Vamos falar sobre o que as pessoas podem fazer no dia a dia para aumentar o seu bem-estar, para poder caminhar nesse sentido da evolução espiritual. Vamos falar como é que a constelação familiar xamânica pode ajudar. Como que ela auxilia as pessoas? Meu nome é Guilherme Barcelos Carlos de Souza e eu vou expor as respostas que eu encontrei no meu caminhar para essas perguntas que eu tenho feito há anos. Estaremos juntos por mais ou menos uns 50 minutos nessa tentativa de resumo de um tema tão abrangente. Mas para começar bem, eu convido vocês a fazerem comigo um exercício de centramento. O exercício se chama a postura. Eu tenho gratidão a Thomas e a Ursula Frank Bryson, que são os professores que me ensinaram esse exercício, que é uma prática quântica, e eu vou explicar depois que a gente tiver essa experiência juntos. Vamos? Essa prática tem diversas maneiras de ser executada. Para alguns ela é chamada de meditar, para outros é chamada de apenas sentar. Para mim, é a prática da presença, da consciência de uma mente alerta para uma consciência sem mente. Muitos são os professores de várias linhas que já disseram e repetiram a necessidade, a importância dessa prática. O Dalai Lama atual escreveu que se a gente ensinasse meditação para todas as crianças de 8 anos, a gente poderia acabar com toda a violência na Terra dentro de uma geração. Por quê? Eu vou explicar isso depois. Agora vamos ao centramento? Então, se puder, você se sente com a coluna ereta, com os pés bem plantados no chão, ou pode também cruzar as duas pernas, se preferir. Respira fundo, tranquilamente, deixa os pensamentos de outros locais, do passado ou do futuro, irem embora, se esvaírem e presta atenção no seu corpo. A gente vai fazer agora uma meditação que é um caminho pelo corpo, assim, relaxando a cada momento. A gente começa pelos dedos dos pés. Focalize bem os dedos dos pés e relaxe qualquer tensão, qualquer músculo ao soltar o ar. Também faça isso com os seus pés, com os tornozelos. Vai relaxando, cada vez que solta o ar, devagar, profundamente, relaxando as batatas, os joelhos, relaxando bem as coxas, as nádegas, o sexo. Relaxa bem o seu quadril, soltando o ar, prestando atenção em qualquer tensão e soltando o ar a partir daquele ponto tensionado. Os músculos internos, o abdômen, relaxa as costas, o peito, relaxa os seus ombros, os braços, os cotovelos, as mãos, os dedos. Esteja bem relaxado. O olho pode manter aberto ou fechado, como preferir. Se estiver aberto, não focalize em nada. Deixe o olhar suave. E preste atenção nos sons também que te chegam, de perto, de longe. É estar presente com todos os sentidos e relaxando também. Então, continuamos
prestando atenção no pescoço, na nuca, né? Relaxa toda a tensão ali, assim, nos maxilares, no rosto, nas orelhas. Relaxe bem a boca, a língua dentro, o nariz, os olhos. Bem relaxado a testa, o topo da cabeça, a fontanela. Agora que a gente está bem relaxado em cada parte individual, focalize no seu corpo como um todo e desfruta dessa calma, desse relaxamento tranquilo. Mas, se preferir, mantenha os olhos abertos. Sem pensamentos. Preste atenção na sua respiração por alguns minutos. Como o ar entra nos pulmões, devagar, profundo, como ele sai lentamente. Observe. Não precisa controlar a respiração, só observar como ela faz. Ouça os sons próximos, distantes. Continue atento também à pressão do seu corpo na cadeira, no chão. Assim, relaxando. Essa é a chave. Nesse lugar de silêncio e observação está a resposta para todas as perguntas, dentro e fora de nós. A observação leva ao autoconhecimento. Vou deixar um pouco no silêncio, então, para a gente saborear esse silêncio. Mais para frente nessa conversa, onde eu falo sobre o xamanismo, eu vou relatar uma iniciação que nos dá essa oportunidade de silêncio para o estudo de nós mesmos e com nossas relações. Bem, aqui a gente chegou numa aplicação bem prática do conhecimento do universo subatômico, que deveria ser divulgada para todos e praticada por todos, desde criancinhas. Na dimensão quântica, a realidade é transformada pela vontade de quem observa, do que ele espera encontrar. Se oriente por esta chave. O que você acredita ser verdade é o que você encontra espelhado no mundo. Se eu não me conheço, intimamente, eu não posso me amar. Eu tenho que reconhecer tudo em mim. Quer dizer, se uma pessoa não confia em si mesma, como é que ela vai confiar em outro, não é isso? Eu tenho que reconhecer e amar até mesmo a minha sombra. Dar reconhecimento a tudo que eu sou me leva ao caminho do amor próprio. Por isso, acaba com a violência. A força maior é o amor. Como Gandhi disse também, o amor é a energia mais abstrata, mas mesmo assim é a mais potente que tem no mundo. A atenção, o carinho, o cuidado são as formas de expressar esse amor, né? E aumentar o amor. Tanto na pessoa que recebe, como quem presta essa atenção com carinho, com cuidado, querendo bem a outra, né? Às vezes esse amor pode ser feito, dirigido uma prece à criatura amada. Estudamos lá no mestrado de Psicologia Espiritual que as plantas que são rezadas para o seu crescimento crescem mais rapidamente e melhor desenvolvimento do que aquelas que, mesmo sob as mesmas condições de laboratório, não foram rezadas. E também, um outro experimento que a gente estudou foi dos cortes nas pessoas. Um pequeno corte e a pessoa recebia prece. O grupo de controle que não recebia prece demorava muito mais para sarar do que o grupo que recebia prece. Além disso, a prece não importa a distância. Uma pessoa aqui pode rezar para uma pessoa lá na Tailândia, lá em Bangkok, e aquela pessoa vai receber. Não é à toa que os centros kardecistas e a Self-Realization Fellowship também, do Paramahansa Yogananda, eles recebem os nomes e são colocados os nomes nos seus círculos de preces, para que aquelas pessoas recebam mesmo aquelas preces, sejam endereçadas à pessoa correta ali. Ok? Assim,
tudo que a gente pensa tem reverberação. Eu compartilho de uma visão que pode ajudar a entender, dentro da visão quântica, como que o amor cura tudo, como que tudo gira em torno deste amor. Alguns podem até pensar que é uma visão simplista ou simplória, mas o simples pode ser correto, não é? Eu concordo com quem diz que neste mundo dito real, nada existe por acaso e tudo é influenciável pelo seu pensamento. E onde é que o pensamento atua? Na estrutura quântica dos elementos que formam os átomos e as moléculas, dentro do espaço entre os fótons e os elétrons, onde está o mistério. Nos 99% de espaço livre entre as menores partículas de qualquer coisa material. Isso mesmo. Apenas 1% do nosso corpo tem massa real. O resto é espaço vazio, que ora recebe um fóton e ora recebe um elétron. E a maneira como esses elétrons, esses fótons se agrupam em si, faz a diferença. Basta ver os cristais de água congelada, né, realizados pelo Dr. Masaru Emoto. Ele microfotografou as moléculas de água, como elas se estruturam. E como elas, dentro de uma fonte pura, se estruturam como cristais lindos, perfeitos. E quando a água é impura, não se formam os cristais. E mais interessante ainda é como a água impura pode se tornar pura quando é submetida a palavras positivas, sejam elas ditas em voz alta ou escritas em um papel e coladas no recipiente onde está a água. Ou seja, nossa vontade, as palavras, o pensamento, a música tem efeito de cura ou de destruição da água. Bem, sabemos que os humanos, assim como a Terra e quase tudo sobre a Terra, é 70% da água. Isso quer dizer que o que pensamos cria a nossa realidade. Não apenas emocionalmente, mas fisicamente também. Mas de onde vêm os pensamentos? Como é que eles são criados? Pensamentos existem no astral, no registro akáshico. Akáshico é uma palavra sânscrito que quer dizer céu, espaço, éter. Os pensamentos são captados por nós deste astral, lugar misterioso, onde a energia, entre a energia e a matéria. Nós também criamos os pensamentos, a partir do que recebemos do astral e a partir do que vivemos no mundo real e em nossos sonhos também. Somos mais influenciados pelos atos, as palavras, os pensamentos que estão no registro akáshico e que foram dos nossos ancestrais, porque nós estamos mais ligados a eles através do amor familiar. Mas tudo o que aconteceu a todos os grupos aos quais estamos ligados nos influenciam. Estamos todos ligados, somos todos uma só família. Cabe a cada um saber discernir entre as opções apresentadas a cada momento qual é a melhor escolha, qual a palavra ou ação que vai beneficiar mais a todos os envolvidos na questão? Ir ou ficar? Discutir? Aceitar? Se retirar? Como saber se tal ação ou linha de pensamento é a mais adequada para mim em determinado momento? Treinando a observação, meditando, reconhecendo e dando lugar às ideias, aos sentimentos, aos pensamentos que surgem desse silêncio interior. Com este treinamento, chegamos ao amor incondicional. Na Terra, podemos acabar com a violência dentro de uma geração. Amai-vos uns aos outros. Ora, para amar verdadeiramente os outros, eu primeiro tenho de me amar. E para isso, eu tenho de me conhecer. Aprendemos que na realidade quântica, o foco, a vontade, a perspectiva altera a realidade. A predisposição do observador altera o comportamento dos elementos. Ora, a realidade quântica é o que nós somos, é o que nos compõe. Com qual vontade, então, eu vou observar os pensamentos que me chegam ou parte de mim? Eu aceito tudo, como é, sem julgamento.
tudo faz parte. Tudo tem o seu lugar. A água, fecundada por palavras positivas, se estrutura lindamente, formando maravilhosos cristais, demonstrando em fotografias a beleza da harmonia, no mistério que liga um átomo no outro. Mas a água não escolhe ser influenciada positiva ou negativamente. A própria vontade da água é não escolher, é apenas fluir de acordo com o que está ao seu redor. E os humanos? E nós? Nós temos escolha? Podemos exercer o nosso livre-arbítrio? Muitas vezes a gente acha que sim, mas na verdade, não. Eu vou citar um dos meus professores, que me constelou e mudou minha vida. Ele é um ex-padre alemão, professor e diretor de escolas na África do Sul durante 16 anos. Formado em filosofia e teosofia, ele aprendeu com os Zulus a importância e a influência que os ancestrais têm na nossa vida. Daí, ele voltou para a Alemanha, estudou gestalterapia, psicanálise, dramaterapia, várias outras técnicas, como a escultura familiar da Virginia Satir, a hipnose do Erickson, e ele criou a psicoterapia sistêmica e a dinâmica conhecida como constelações familiares. Bert Hellinger nos ensina como, na maioria das vezes, estamos tomando decisões sob grande influência dos nossos antepassados, sem nem sabermos disso. Ele escreveu: em sistemas familiares, assuntos não resolvidos de gerações anteriores e injustiças cometidas dentro e fora da família podem inconscientemente afetar a vida dos familiares. São manifestados por doenças inexplicáveis, depressão, suicídio, relacionamentos difíceis, desordens físicas, psicológicas, ou dificuldade de encontrar um parceiro, dificuldade de prosperar, comportamentos problemáticos, etc. Tudo isso pode ser manifestado, como disse o Bert. Um discípulo do mestre Hellinger, o Juan Garriga, escreveu assim: o melhor presente que podemos dar ao nosso sistema e aos nossos pais é o de ter uma vida boa, positiva e realizada. Mas muitas vezes o nosso coração infantil é leal aos nossos anteriores através da infelicidade. São muitas as variedades de intrincação familiar e diversas as suas causas. Os dois exemplos que eu vou citar aqui, com os nomes e detalhes alterados para manter a confidencialidade das clientes, mostram conflitos com a mãe e com a própria feminilidade, que foram encarados com coragem por essas mulheres em busca da sua própria evolução espiritual, o aumento do bem-estar para elas mesmas e para as relações. E essa evolução espiritual requer um autoconhecimento. Corajosas queriam resposta para perguntas como pode uma mulher se amar integralmente e estar aberta para amar um homem quando ela está vinculada com outra pessoa? Como? Como se ela carrega o desprezo que carregou uma filha e esse desprezo foi levado por gerações e gerações e chegou até ela? Como se ela está vivendo a vida de uma outra pessoa? Não há como. Mas os humanos, em busca de soluções, nós somos corajosos e perseverantes. A constelação familiar possibilita compreender as influências que os sistemas exercem sobre nós e vice-versa, permitindo uma nova postura, uma nova forma de atuar e de amar. É por amor. É só por amor. Tudo que os homens fazem, o fazem por amor. Mas e as crueldades cometidas? Sim, elas também são realizadas por amor. Por amor, fidelidade, vinculação inconsciente a alguém na nossa linhagem. A gente pensa, sente, fala, age, muitas vezes desligados do nosso amor próprio e muitas vezes em desacordo com a nossa ética e com a nossa moral. Algum ancestral nos legou este karma. Estamos fazendo por ele,
reagindo à vida como fazia aquele avô, a bisavó ou tio-avô, por amor a eles, mesmo sem saber por que o fazemos, cometemos o pecado de carregar os seus medos, as suas dores, de não nos dar o devido valor, de não pedir o que queremos, de não aceitar o que recebemos, de não nos amar. Seguindo um antepassado na desgraça ou na morte, nós somos leais ao nosso primeiro núcleo e preenchemos nosso anseio primordial. Qual é o primeiro anseio? É de pertencer a um grupo. Somos primeiramente seres grupais. Cada pessoa faz parte de um grupo ao qual é fiel, mesmo sem saber que é fiel. Nosso primeiro anseio é pertencer a um grupo, primeiro ao núcleo familiar, depois um grupo de amigos, uma comunidade, uma nação. Mas para pertencer, nós temos de agir de forma semelhante aos membros deste grupo. Assim, isso nos faz sentir inseridos e bem-vindos. Nós já chegamos ao mundo envolvidos, intrincados, emaranhados com os nossos ancestrais. Os nossos pais, avós, bisavós e todos os ancestrais antes deles também influenciam na nossa maneira de pensar, de falar, de sentir e de agir. Suas memórias estão gravadas em nossa estrutura genética e também morfogenética, o que dá forma à matéria e reside fora da matéria, no inconsciente coletivo da família, da humanidade, da vida na Terra. Existe uma ligação morfogenética com os nossos sistemas, que vai além dos genes, além do DNA, está impressa nos registros akáshicos. Sem consciência de onde vem, nos chegam doenças, medos, angústias, travas, desejos, que parecem não nos pertencer. Podemos estar vivendo a vida por alguém que foi excluído, renegado, abortado, não velado conforme deveria. Se alguém foi esquecido, abandonado ou rechaçado, ele precisa ser reconhecido, mesmo que já tenha falecido há séculos. Pois a família só está plena quando todos fazem parte. O amor maior permite tudo. Essa grande força que cria, destrói e que mantém o universo é infinitamente tolerante. Ela ilumina todas as criaturas e aceita todas como são. Essa mesma aceitação de tudo, e todos assim como são, é a força motriz da família. Os molestadores, abusadores, drogados, assassinos, traidores, os cruéis, também fazem parte. Se eles foram excluídos, precisam se manifestar através de algum descendente, até que seja incluído novamente. E os desafios e as doenças tendem a acompanhar famílias por gerações a fio, até que aquele conflito ancestral seja resolvido. Por exemplo, a Natália tinha 56 anos. Sempre sentiu que a mãe não amava. Os conflitos entre os pais eram constantes e ela ficava sempre dividida entre ajudar o pai ou ficar do lado da mãe. E aí, quando o pai faleceu, os conflitos aumentaram e a distância emocional aumentou e levou ao afastamento físico. Atualmente, elas moram em cidades diferentes. Então, nós começamos uma constelação com representantes para a Natália e para a sua mãe. Elas não conseguiam se olhar. Tensão grande encheu a sala. E a mãe se queixava de um peso assim, no ombro, nas costas, no lado esquerdo. Então a avó foi convidada ao campo. E vimos a mesma tensão, o que levou a chamar a bisavó e depois a tataravó. Nós descobrimos, com a ajuda da representante da luz clareante, que a tataravó tinha sido estuprada e concebeu a bisavó. Mas ela nunca conseguiu perdoar o abusador. E também nunca conseguiu amar a filha. Daí, esse movimento de amor interrompido foi transmitido de geração em geração, chegando até a Natália, que não se amava e nunca teve um relacionamento saudável com homens, por não ter recebido o amor materno.
quando finalmente a aceitação do fato ancestral aconteceu, as mães e as filhas se abraçaram, sabe, calorosamente, geração a geração, todas sentindo aquele amor fluindo, e todos nós sentimos aquilo também, quem estava ali. Alguns dias depois, a cliente me contou que a mãe dela tinha procurado e convidado ela para fazer uma visita de pelo menos uma semana. E tinha 5 anos que elas não se falavam nada. Um outro exemplo. A Mandy chegou para uma consulta individual, querendo mais autoestima e mais uma autovalorização, né? Depois da entrevista sobre a sua vida, sua família, nós decidimos, como era individual, fazer com os bonecos, como representantes de Mandy e da mãe. A gente sentiu muito respeito e amor nessa relação, mas as duas figuras estavam muito procurando ver alguma coisa no chão, na mesa ali. E eu perguntei, então, quem morreu? O tio da Mandy, o irmão da mãe da Mandy. Enquanto a mãe da Mandy estava grávida da Mandy, o irmão dela foi assassinado. E a sobrinha no útero decidiu que ela iria viver a vida dele para poder deixar a mãe dela feliz. A mãe dela passou os 9 meses de luto por causa da perda do irmão, tragicamente. E a filha, para fazer a felicidade da mãe, viveu a vida do tio falecido que ela nem conhecia. Depois que houve essa dinâmica e a gente pôde sentir as palavras da mãe dizendo: "Poxa, que lindo o que você fez, filha. Muito grata, mas agora eu não preciso mais. Agora eu já vi, o seu tio já foi, já está bem." Assim, a Mandy também pôde dar adeus para o tio dela. E aí ela pôde realmente, no seu próprio brilho, sabe, viver mais assim, agradecendo ao tio e deixando o tio ir tranquilo. Então a gente sentiu aquele amor, aquele respeito ali. E a gente ficou em paz. Tudo é por amor. Mas, por favor, sem lealdade inconsciente, né? Se tudo é por amor, então que seja amor consciente. Essa consciência do que somos é o que a constelação oferece. Não apenas nós, mas todo o nosso sistema familiar. A raiz nativa desse trabalho é o modo de pensar do Zulu, chamado Ubuntu, que quer dizer: eu sou eu porque nós somos nós. Ou seja, todos fazem parte. E uma pessoa só pode estar bem quando todas estão. Essa raiz nativa, ensinada pelo grande xamã africano, o Credo Mutua, e vários outros xamãs, tem um paralelo aqui na América também. Na América se fala Metakwe Oyasin, para todas as relações. Somos todos família. As práticas xamânicas que eu participo foram desenhadas para todas as relações. Nós dançamos ao redor e para a árvore da vida, para a estrela das 7 gerações. Viajamos aos mundos para conversar com os animais de poder, os outros seres. Usamos a leveza e a pureza do mar para reconectar as pessoas com seus ancestrais. Rezamos a água e damos como remédio. Suamos na temascal e cantamos agradecendo as pedras, as nossas avózinhas. Nós expandimos a nossa consciência com plantas enteógenas, meditamos e rezamos pelo amor, harmonia, verdade, justiça, saúde, paz e alegria para todas as criaturas. Pois é, a aranha me sugeriu numa conversa que os animais podem ser muito úteis nas constelações familiares. É lógico, é mesmo o papel da aranha tecer essas conexões. E ela me mostrou, de novo, como todos estamos relacionados. Somos todos uma família, os animais incluídos. Daí surgiu a constelação familiar xamânica. Mas antes de falar sobre isso, eu havia prometido. Então eu vou falar de uma iniciação específica para o silêncio, a busca da visão. Nos comprometemos e subimos a montanha
pelo menos 4 vezes, para ficar em recolhimento e jejum de palavras e de alimentos. No primeiro ano, pedimos pela humildade em nossas preces. No segundo, rezamos pelo fortalecimento da nossa vontade, o nosso propósito de vida. No terceiro ano, rezamos pela sinceridade dos nossos corações. E quando subimos pela 4ª vez, rezamos pela luz, pedindo a integridade no caminho da nossa vida. Eu recomendo a todos e todas guerreiras do coração. A nossa vida muda para o bem, porque mudamos a nossa perspectiva, mudamos a nossa visão de como encarar com amor o nosso lado sombrio lá na montanha, no aconchego, no silêncio interior. Nós mergulhamos dentro dos nossos traumas, nossos medos, as dores, no jogo da vida de conhecer a si mesmo. Na montanha, estamos sós com a natureza. É claro que nunca estamos sós, mas dentro do círculo de preces na montanha, estamos fisicamente sós. Já na constelação xamânica familiar, temos nossos aliados, os nossos ancestrais, os nossos animais, que são presentes nas pessoas que estão fazendo a representação deles, que representam cada um. O jogo é seguir a liderança do espírito, despertando e aprendendo sobre os nossos envolvimentos, emaranhamentos dentro do círculo familiar e do trabalho. A harmonia do grupo é a chave para o sucesso de todos, na saúde, nos relacionamentos e no trabalho. Ubuntu, Metaque Oyasin. A pessoa precisa estar em harmonia com ela mesma, com seus parentes presentes e antepassados e todas as relações, para realmente andar em beleza, walk in beauty, podendo incluir, validar, estar em paz com todas as nossas relações. Nós enfrentamos desequilíbrios, doenças, acidentes, violência, tudo aquilo que nos faz mal serve para nos acordar. É um chamado de Deus, grande Espírito, dentro de nós, para cada um descobrir o que está escondido nas profundezas da nossa alma, para que resgatemos todas as partes da nossa alma, incluindo todas da nossa família. Durante um grupo de constelação familiar xamânica, que também pode ser feita em uma sessão individual, nós sentamos em círculos para as apresentações, depois deitamos ou sentamos para a jornada de tambor e encontro com os animais de poder. Daí, compartilhamos a experiência e passamos às explicações, às dinâmicas psicoterapêuticas, para depois seguirmos a força maior no alinhamento da família de um participante através de uma constelação propriamente dita. Abordamos questões específicas de um cliente, convidando alguns representantes para atuarem como o próprio cliente, membros da família, parte da psique, alma em grego, psique, ou animais de poder. O campo morfogenético no qual um representante entra durante uma sessão o faz sentir, pensar, lembrar, falar e agir como faria aquilo ou aquela pessoa ao qual ele representa. Tudo funciona como uma peça de teatro, bem lenta e com bem poucas palavras, mas com muita energia. O texto e as ações são criadas pela força maior e são co-dirigidas pelo constelador. As consequências são que as complicações, os problemas ocultos, as pessoas esquecidas ou outras questões são trazidas para a luz e tratadas de forma suave, com perdão, com amor. O resultado é um círculo familiar mais harmonioso e uma pessoa mais livre para exercer realmente o seu arbítrio e seguir criando o seu próprio destino. Para finalizar, eu vou citar mais um exemplo de uma cliente sul-africana. Ela pediu uma constelação por o seu medo de passar o seu vício em drogas para suas 3 filhas. Um vício que ela já tinha vencido.
mas esse medo continuava. Então, trabalhamos com a representante da mãe dela mesma, do pai e dos avós. A gente descobriu um padrão de abuso de álcool da avó. Foi usado para fugir, para esquecer da lembrança de ter tido que abortar uma criança bastarda. Esse segredo foi guardado e foi transmitido além da mente para a mãe da cliente e para ela mesma. Realizamos o reconhecimento da criança assassinada no ventre, que seria a tia da cliente, e todos os representantes e a própria cliente ficaram bem, em paz. De manhã, eu recebi uma mensagem da cliente, contando que na noite anterior, durante a nossa sessão, a mãe da cliente pediu para o marido dela a levar para uma clínica de reabilitação e se internou para curar do vício, do alcoolismo. E essa foi a primeira vez que a mãe decidiu por si mesma começar um tratamento. Dessa vez, foi instantâneo. A reverberação do que fizemos na constelação familiar xamânica foi ao mesmo tempo que a representante dela mesma, né, da mãe da cliente, se tornava livre quando resolveu aquele conflito ancestral dentro do nosso trabalho, a própria pessoa ficou livre para determinar o seu destino e tomou atitude. Bem, eu acho que tá bom, né? Como introdução ao tema, acho que podemos parar aqui. Agradecer muito a vida que eu ganhei dos meus pais, dizer que eu os amo, que eu os honro, agradecer muito a todos os professores que eu tive, a família, aos meus amigos que me ensinam tanto. Agradecer muito a atenção sua até esse momento e dizer que eu espero que a gente possa se encontrar, conhecer pessoalmente. Assista também os outros palestrantes do Congresso. Aprenda mais sobre você mesmo. E tenha uma linda vida e um lindo caminho. Ubuntu, Arro, Metakoyasi.